queridas amigas, queridos amigos, boa noite para todos. Estamos aqui para dar início a mais uma etapa do nosso estudo das quartas-feiras. Estamos estudando a coleção Fonte Viva do benfeitor Emmanuel. É com muita alegria que aqui nos encontramos hoje, dia 30 de agosto de 2023. Deixo aqui o meu abraço aos amigos de Bauru, do Centro Espírita Vicente de Paulo, que retransmitem esse estudo pela página do Centro. Nossa gratidão. Deixo também o meu abraço fraterno a todos os amigos e amigas que assistem esse estudo, acompanham esses estudos em outros dias, não conseguem fazê-lo aqui online conosco, né? E assim, então, sejam todos muito bem-vindos. Vai o nosso abraço aqui para aqueles que já estão conectados. A Deise Florencio, amiga da Pensilvânia, sempre aqui conosco. Aqui também a Ellen Rejane, boa noite. A Helena Maria Barbosa, a Valéria Escalhão, a Lourdes Galvani, a Zizi Cristóforo, Gessiane Araújo, Diego Romão, nosso amigo, Graça Barbosa, a Helena Maria de Sabará, Minas Gerais, boa noite, Helena Neves, a Dorinha Pereira, a Mariângela Caetano aqui também, quem mais? Tadeu de Castro, dizendo do Rio de Janeiro, a Ítala Cortes, a Edna Markovics, a Graça Barbosa, eu que agradeço muito, amiga, a Verônica Oliveira, a Elizabeth Fonseca, quem mais aqui? A Clorecido Carmo, Romilda Martiniano, Loiva Carnope, Lourdes Galvani, que é de Cambé, né, no Paraná, Vera Lúcia, Sandra Paulino, Fátima Chaves, a Vera Lúcia dizendo que é de Votuporanga, e todos os demais amigos e amigas que já estão aqui conectados para mais uma noite de estudos. A nossa amiga Vera Correia aqui também no Insta, muito boa noite, muita paz a todos vocês. Então hoje, pessoal, nós vamos estudar a lição de número 28 do livro Ceifa de Luz, intitulada Estado Mental. Legal? Rogamos a Jesus, o Mestre, como sempre fazemos, a sua proteção, o amparo, amigo da espiritualidade, que nos envolva em sua santa paz, nos abençoe, a todos nós, para que possamos ter bons momentos aqui de estudos. Então, nesta lição, meus amigos, Emmanuel vai recortar um trechinho do versículo 23 do capítulo 4 da Carta aos Efésios, quando Paulo de Tarso, disse: "E vos renoveis no espírito do vosso sentido." Paulo aqui nesse trechinho, bem, olha que reduzido, Emmanuel vai comentar apenas esse trecho da frase, E ele então, Paulo orienta nesse sentido, de um esforço que nós devemos ter para a nossa transformação moral. A lição vai girar em torno, meus amigos, desse interesse que nós devemos ter para a nossa melhoria moral, para a nossa reforma moral, no sentido de despojar o homem velho, Homem velho no sentido daquele ser que vem se arrastando há milênios, que somos nós, trazendo tantas imperfeições. Então a gente precisa se despojar desse homem velho para construir o homem novo, uma pessoa mais moralizada, mais cristianizada, de acordo aí com os princípios do Evangelho. A nossa busca de novos valores, novos ideais, estabelecermos metas, objetivos na nossa vida.
A Rose aqui conosco também, muito boa noite, bem-vinda. E Emmanuel, meus amigos, começa o seu comentário dizendo: a carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo, quando de nossa permanência na Terra. Então aqui o Emmanuel começa a mensagem nos lembrando, algo que nós sabemos. Quando nós reencarnamos, nós sabemos que trazemos muitas necessidades do passado, necessidade de reparar erros, de nos reajustarmos perante nossa consciência, perante as leis divinas. Então, assim, em geral, nós retornamos com aqueles espíritos com os quais nós não nos entendemos muito bem na existência passada. Em geral, é isso que acontece. E muitas vezes na nossa existência aqui na Terra, nós enfrentaremos situações dolorosas, expiações. Expiações, eu gosto sempre de esclarecer que não são castigos de Deus. A expiação nada mais é do que a consequência dos erros cometidos. A gente sofre uma experiência semelhante para que a gente aprenda que aquilo não é bom e não façamos novamente. Então a gente encontra na nossa vida, muitas vezes, um contexto de vida bastante difícil, situações ali em vários níveis de dificuldades. Ou são parentes difíceis, ou é uma questão financeira, de uma escassez de recursos, ou às vezes lidamos com a enfermidade do corpo. Então são várias vicissitudes que enfrentamos e muitas delas, sabemos, decorrentes das nossas ações do passado reencarnatório. Mas lembrando sempre que não há injustiças, na criação divina não há injustiças. E Deus não quer a dor. Deus não quer que nós soframos. Nós muitas vezes enfrentamos a dor, mas por causa de nossa condição equivocada, que muitas vezes agimos mal, nos comprometemos com outras pessoas e assim trazemos essas situações difíceis para a nova existência aqui na Terra. E eu gosto de recordar que lá no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, Kardec apresenta o Código Penal da Vida Futura. Olha que interessante o título que ele dá, Código Penal da Vida Futura. E nesse Código Penal ele diz para nós que quando nós erramos perante um semelhante e nós criamos uma dívida, para com a lei divina acima de tudo e perante nossa consciência também, nós haveremos de passar por um processo de 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. Então, para que a gente se reabilite, a gente precisa enfrentar essas 3 etapas, como Emmanuel aqui já citou. Nós vamos trazer para essa existência nova muitas expiações, trazemos de volta aqueles companheiros do passado, para que a gente possa reparar o mal que fizemos a eles, oferecendo agora o bem. Ou recebermos por nossa vez, se fomos nós que sofremos algo de ruim, então eles muitas vezes retornam conosco para nos reparar o mal que nos fizeram. Em geral é uma troca, nós fizemos, outros fizeram, então ali acaba acontecendo dos 2 lados. E Emmanuel, então, pessoal, ele vai relacionar nessa mensagem situações que nós enfrentamos durante a vida, nas reencarnações, que são nossas necessidades, que nós precisamos enfrentar, tá bom? Vamos começar a ver aqui essas situações que o Emmanuel relaciona. Cleusa Bueno, boa noite, viu? Muito bem-vinda. E Emmanuel diz assim, então: provavelmente, a Rita também, muito boa noite, Rita.
provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. Então vejam, Emmanuel começa a apresentar uma primeira condição aqui. O ideal com relação à família, o que seria? Todos nós gostaríamos de reencarnar numa família unida, né? Numa família harmoniosa, onde a gente convivesse em paz, onde a gente sentisse vontade de estar junto dos membros da família, a gente compartilhasse dos mesmos ideais, a gente sentisse, né, afinidade com os membros da família, mas muitas vezes isso não acontece com todos os membros da família, não precisa nem dizer, nós sabemos como é a experiência, né? Porque nós enfrentamos muitas vezes no núcleo familiar desentendimentos, aversões, né? Falta de afinidade, a gente às vezes não consegue nem manter bem um diálogo, né? Porque não tem ali muita proximidade, mesmo com, né, entes consanguíneos, a gente sabe disso. E isso muitas vezes acontece por quê? Uma questão importante, nós precisamos diferenciar o que é família consanguínea e o que é família espiritual. Família consanguínea é essa que nós aqui estamos, né? Questão do sangue, que nós estamos, descendemos, né? Daquele pai, daquela mãe, daqueles avós, e nós trazemos ali qualidades genéticas de semelhança física, mas a genética não transmite afinidade de alma. Então, às vezes, a gente tem um irmão, né, um parente, uma mãe, um pai, um filho, qualquer ente ali consanguíneo, que às vezes não é da nossa família espiritual. Como que a gente percebe? Porque a gente sente essa dificuldade de convivência, não sentimos afinidades, não sentimos muito a vontade de estar juntos, não comungamos das mesmas ideias. Então isso mostra que às vezes trazemos no lar aqueles com os quais temos necessidades de reajustamento, de reparação, né? Mas que muitas vezes não fazem parte da nossa família espiritual. Por exemplo, às vezes nós que estamos aqui estudando, né, o Evangelho, nós já temos o interesse por essa busca do Evangelho, de conhecermos mais sobre os ensinos do Cristo, de nos dedicarmos mais a sermos um bom cristão, um bom espírita. E às vezes nem todos da família comungam dessa mesma ideia, desse mesmo ideal, dessa busca que já estamos desenvolvendo. Porque cada um tem as suas preferências, cada um está em determinado trecho da jornada evolutiva, né? Então nós vamos percebendo que a família nem sempre corresponde, né, àquela que nós gostaríamos de ter, mas nós já entendemos que temos a família ideal para as nossas necessidades espirituais, tudo bem? Vamos ver aqui se tem algum comentário antes de seguirmos à frente. Deixo aqui meu boa noite, um abraço a todos que foram conectando, muito bem-vindos, fico muito feliz com a presença de todos vocês, viu? Uma alegria recebê-los a todos aqui. Deixa-me ver se tem algum comentário ou alguma pergunta, tá? Estou vendo aqui muitas amigas, muitos amigos, que alegria, viu? Tem pedidos, né, de oração, que a gente sempre faz uma prece ao final, tá bom? Nosso amigo João Franco, um abraço, João, dizendo aqui, apesar desses aspectos da vida negativos, no fundo são positivos, são chances de reparações, ajustes necessários.
Muito bom, viu, João? O João está sempre ligado aí nas mensagens, fazendo a lição de casa, né, João? E participando aí, muito bom, é isso aí mesmo. O que mais aqui? A nossa amiga Edna Markovic dizendo, verdade, querido amigo, como surgem pessoas difíceis de entender, né? Sim, são os nossos desafios aí, né? O que mais? O Carlos José Cabral, né? Boa noite, viu? Está dizendo aqui, aquele que acompanha a filosofia espírita precisa saber lidar com situações adversas na família e a partir daí desenvolver a harmonia familiar. Muito bom, Carlos. É isso aí mesmo, né? A doutrina espírita nos orienta de como conviver. Não basta ficar reclamando da família, né? Tiremos proveito de convivermos da melhor forma possível. Muito bom mesmo. Muito obrigado. A Loiva dizendo, família ideal é aquela do comercial de margarina na TV. Desculpa a brincadeira. Não, é bom brincar mesmo, né? Mas é bem por aí mesmo, né? A família do comercial de margarina, tudo maravilhoso, né? Não tem nenhum problema, não é essa que a gente está falando, né? Muito legal. Vamos seguindo mais à frente, então. Aí o Emmanuel continua dizendo, agora ele vai, vejam bem, como eu disse, né, ele vai citar algumas situações de dificuldades que a gente traz para a existência. Ele começou falando da família. Agora ele vai falar da atividade profissional. Ele diz assim, a atividade profissional com muita frequência não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. Vejam bem. Ou seja, se hoje não temos a profissão que gostaríamos de ter, aquela que a gente diz, minha profissão ideal seria tal, né? Pode ser, né? Não vamos fazer regra geral, mas pode ser consequência de um passado reencarnatório, de outras existências, né? Não há regra geral, mas vamos citar aqui alguns exemplos apenas para ilustrar isso que estamos dizendo. Se não soubemos desempenhar bem a profissão no passado, vamos citar uns exemplos. Imaginem que nós fomos um médico na existência passada. Aquele médico que não honrava o seu juramento, né, de se dedicar à vida acima de tudo. Imagine que nós fomos, supondo, né, que nós teríamos sido um médico mais preocupado com o interesse financeiro, em acumular recursos, em comprar bens. Então a gente apenas exercia a medicina visando única e exclusivamente o interesse financeiro. E não éramos, lógico, então, aquele médico, aquela médica dedicados, né, dispostos a atender a qualquer hora, atender aqueles que mais necessitavam, às vezes até com falta de recursos. Então, imaginem se nós fomos assim. Então, nós não teríamos honrado essa profissão. Imaginem também, pensei eu, que nós pudéssemos ter sido um advogado, né? Um advogado ruim. Imagine aquele advogado ruim que eu digo no sentido moral, porque imagine um advogado de alta consideração na terra, como existem muitos advogados que têm um custo muito alto pela sua habilidade em defender causas, né, difíceis. Imagine um advogado que tem habilidade para inocentar culpados. É estranho isso, né? O advogado, às vezes, se for muito habilidoso, ele ganha causas inocentando culpados. Ele sabe que aquela pessoa é culpada, mas pela sua habilidade, ele inocenta muitas vezes. Então, aquele advogado que não está preocupado em fazer justiça, ele está mais preocupado em também ganhar dinheiro, nome, fama, destaque, né? E também acaba não honrando a profissão. Imaginem também que nós pudéssemos ter sido um professor, uma professora,
que com essa missão tão sublime de mestre educacional, pudéssemos, ao invés de orientarmos aqueles pupilos que estão sob a nossa dependência, né, acima de tudo, para uma boa conduta moral, nós despertássemos neles valores, ideias errôneas, valores ruins, né, no campo da moral. Então, suposições que estou fazendo aqui apenas em alguns campos, para a gente ter ideia que a gente pode ter errado em determinadas profissões do passado, e hoje, então, voltamos para a reencarnação e nós precisamos, então, aprender. Nós precisamos aprender a valorizar a profissão que não fizemos na existência passada. Então, muitas vezes, é o que diz Emmanuel, podemos encontrar hoje uma profissão que nós achamos que não está de acordo com a nossa capacidade, mas é aquela que nós mais precisamos, como diz Emmanuel, para a regeneração de nossos impulsos inferiores, porque às vezes usamos mal a inteligência, agimos desonestamente, não exercemos a profissão com dignidade. Vocês estão entendendo como faz sentido isso? Dependendo de onde erramos, encontraremos a situação, né, oposta, diferente, para que a gente aprenda a tirar lição. Agora ele fala sobre a situação social. Qual é a nossa posição social aqui na Terra? Então ele diz assim: a situação social, basta às vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Então quer dizer o quê? Que no passado, sempre reportando aqui a encarnações passadas, pode ser que lá atrás, em outras existências, vamos dar uma ideia, exercemos cargos de destaque, vamos pegar esse exemplo. Nos deixamos levar pelo orgulho. Imaginem nós, num cargo de alta relevância, um cargo de destaque, um cargo que nós estávamos investidos de autoridade, nos sentimos superiores aos outros, nos sentimos melhores que as outras pessoas, abusamos do poder. Imagine uma situação dessa. Então, nós percebemos aqui nessa mensagem de Emmanuel essa demonstração da justiça divina, da educação que o Pai nos oferece, nos trazendo de volta à reencarnação em situação que nos leve a aprender com a dificuldade que enfrentamos, né? Encontraremos aqui um contexto de vida exatamente como precisamos. Então hoje, meus amigos, a gente poderia ter aqui, viver numa condição social mais simples, uma condição social precária até, para que a gente desenvolva agora humildade, para que a gente desenvolva paciência de lidar com a adversidade, né? Com a falta de recursos, com a condição difícil, no anonimato, porque no exemplo que demos, nós poderíamos ter no passado sido alguém de destaque, numa posição relevante, e agora estamos no anonimato, né? Aprender o quê? Que ninguém é melhor do que o outro, coisa que no passado podemos ter muito bem pensado que éramos melhores do que os outros, que estavam, segundo o nosso ponto de vista, inferiores à nossa condição. Então agora, com essa condição humilde, aprenderemos o respeito que devemos ter a todas as pessoas, pois que todos merecem, né, o nosso respeito. Tudo bem até aqui, pessoal? Está claro aí? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no Face, que eu não consigo ver na hora que vocês mandam aqui as mensagens, né? A Edna dizendo aqui, misericórdia, quase fiz direito, mas não teria consciência tranquila.
É uma profissão perigosa, né? A Ellen Rejane está dizendo: meu marido não tem uma família espiritualizada e por motivos financeiros romperam o relacionamento. Meu marido progrediu, ele poderá ter que resgatar esse rompimento ou ele pode ficar num plano mais evoluído porque está acompanhando a doutrina? Então, Ellen, a gente não pode afirmar, né, uma condição dessa, porque só Deus sabe o que vai dentro de cada um, a intenção, né? É lógico que todo esforço vai ser sempre recompensado, todo esforço mostra já, né, uma disposição em avançar, em evoluir, mas o fato que você cita, né, Ellen, dele estar acompanhando a doutrina, não é isso que importa, veja bem, a doutrina é maravilhosa, como nós sabemos, mas não é o fato de acompanhar esta ou aquela doutrina que nos torna espíritos mais evoluídos, né? Às vezes uma pessoa que não professa nenhuma crença pode estar vivendo muito mais os princípios do Cristo em sua vida do que aquele que tem um rótulo religioso. Então entendamos isso, né? Por isso que o Espiritismo coloca: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação. Para a gente entender que a doutrina é maravilhosa, contribui muito para a nossa evolução. Mas precisa ver como nós desempenhamos, né, nossa atividade de espíritas. Mas creio, né, Ellen, que se ele está se esforçando, se dedicando para ser alguém melhor, ele está só ganhando com isso, né? O que mais aqui? Vamos ver. Carlos José, né, Cabral, está dizendo que acha que deu um grande passo nesse item. Ele é professor, que já é difícil e pior, né, de matemática. Professor é uma profissão de risco hoje, né? Legal. O João Franco está dizendo aqui: um cantor muito talentoso e bonito se aproveitou dessa condição e seduziu muitas mulheres e as deixava, agora está a pagar. Então, são exemplos mesmo, né? Pode ser também uma profissão nesse sentido, que abusou da popularidade, da fama, né? E acabou perturbando as pessoas aí. Nosso amigo Ailton aqui, né, colocando em outras palavras, deve ter um inferninho só para os advogados. Certa vez vi um caso do Chico alertando para as atitudes de um amigo advogado. Ele desencarnou, deixa eu ver se é longo aqui, senão vou deixar para... Em um desdobramento, o Chico encontrou em muitas dificuldades pelos erros da profissão, inclua seu juízo também. Vamos deixar claro aqui, né, pessoal, não estamos fazendo nenhuma crítica à profissão, né, que é muito respeitada. Os advogados, existem advogados maravilhosos, tá? Entendamos bem isso. A minha posição aqui não é jamais de levantar nenhuma crítica para essa profissão tão bela, né? É que é uma profissão difícil, que eu citei um exemplo, né? Que poderíamos nós, eu estou dizendo de nós mesmos, poderíamos ter sido este advogado infeliz de ter agido mal, mas eu quero deixar muito claro aqui, né, que é uma profissão importantíssima, assim como juízes, de alta relevância, e que todos eles merecem o nosso respeito, né, e desejamos que todos possam desempenhar da melhor forma possível a sua profissão, tá? O que mais aqui? Bom, vamos seguindo à frente então. Então, a Edna está dizendo: não só advogados, mas todos nós estamos sujeitos a errar. É justamente isso, né? Eu não estou aqui, eu só citei um exemplo, entendam bem, tá, pessoal? Porque às vezes a gente faz um comentário, pode ser mal interpretado. Eu fiz questão de esclarecer que eu não estou fazendo nenhuma crítica à profissão, tá? Eu levantei uma possibilidade de que nós mesmos pudéssemos ter sido esse, né, médico, advogado, professor, quaisquer profissões que tivéssemos equivocado, né, em existência passada, tá bom? Agora, o Emmanuel vai falar sobre a questão de ordem econômica, e ele diz assim: obstáculos de ordem econômica
em muitos casos se erguem, né, como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Aqui ele está falando, meus amigos, sobre a lei de causa e efeito agindo, né? Imaginemos, outro exemplo, é que eu gosto de dar exemplo para a gente interpretar bem a fala do Emmanuel, né? Imaginemos uma pessoa que na existência passada foi muito rica, materialmente falando, muitas posses, né? Uma fortuna material. E essa pessoa, no passado, imaginemos a situação que essa pessoa abusou das posses, dos bens, né? Se apegou demais ao dinheiro, ao seu patrimônio, e usava seu patrimônio apenas para si mesmo, né? Não enxergava ninguém além da sua família e usava todo aquele patrimônio apenas para si e para sua família. Então, o que acontece? Se essa pessoa não fez bom uso, porque, vejam, meus amigos, existe uma lei de Deus que é lei do uso. Nós precisamos aprender a usar os bens que Deus nos confia. Vejam bem isso. A doutrina espírita vem nos colocar uma visão bastante diferente daquela que muitos imaginam aqui na Terra. Porque a doutrina espírita vem nos dizer que nós não somos proprietários legítimos dos bens materiais no sentido espiritual, veja bem. Então a gente costuma dizer assim, minha casa, meu carro, minha fazenda, né? Meu terreno, meu isso, meu aquilo. A gente fala de boca cheia, né? Como se fosse nosso, exclusivamente nosso. Mas vejam, quando desencarnamos, nós não levamos nada. Então não era propriedade absoluta. Propriedade mesmo é aquilo que nós podemos levar no desencarne. E o que nós levamos? Apenas conquistas intelectuais e morais. Inteligência, conhecimento, virtudes, né? É isso que nós levamos. Isso é propriedade nossa que ninguém tira. Agora, os bens do mundo, a doutrina espírita nos ensina que somos usufrutuários. Quer dizer o quê? Deus nos confia esses bens para que nós façamos bom uso deles. E o que é fazer bom uso? É não usarmos exclusivamente para nós mesmos. Quem tem uma fortuna pode gerar benefícios para uma coletividade. Eu não estou querendo dizer que precisa sair distribuindo dinheiro, mas a pessoa pode, por exemplo, né, construir, né, adquirir um negócio, uma indústria, uma fábrica, né, gerar empregos, é isso que eu quero dizer. Imagine um milionário, uma pessoa muito rica, que paga salários dignos, né, que valoriza seus trabalhadores, seus servidores, que propicia oportunidades de emprego, não fica apenas gerando dinheiro, nem investimentos que não gera empregos, que não gera benefícios para a coletividade. Então, assim, são muitas formas de fazer bom uso do dinheiro. Então, esse que não aprendeu, que não agiu bem, precisará de uma experiência contrária para aprender. Então, Emmanuel diz aqui, cárceres de contratempos incessantes. Por que cárceres? Porque quando assim agimos, nós perdemos liberdade, nos tornamos presos daquele compromisso. Na próxima reencarnação, nós não somos absolutamente livres para escolhermos como gostaríamos de retornar à Terra. Nós estamos presos ao passado. Nós estamos presos à necessidade de correção do mal que geramos, né? Então perdemos liberdade. E aí, muitas vezes enfrentamos experiência dura, né? Dificuldades de escassez de recursos financeiros,
que são possibilidades, né? Possibilidades de aprender, de perceber o valor das coisas, entender o quanto é difícil passar necessidades de coisas básicas. Tem pessoas que passam fome, infelizmente. Então imagine, enquanto um desperdiça com coisas extremamente supérfluas, outro não tem, às vezes, o essencial, o básico para uma vida digna. Então, para a gente compreender o quanto, né, esses equívocos do passado vão gerar para nós novas experiências difíceis para o aprendizado. E Emmanuel diz assim: às vezes não possuímos no mundo, olha que interessante agora, meus amigos, ele vai dar outro exemplo. Às vezes não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Então aqui Emmanuel está falando o quê? Sobre a homossexualidade. O que é a homossexualidade? Quando nós, espíritos que somos, retornamos à experiência material, então a gente encarna num corpo diferente da nossa estrutura psicológica. O que é isso? Nós, espíritos que somos, temos uma estrutura psicológica mais voltada para a feminilidade ou mais voltada para a masculinidade, em espírito. Nós temos tendências mais masculinas ou mais femininas. E às vezes reencarnamos num corpo diferente da nossa estrutura psicológica. Por exemplo, a minha estrutura psicológica antes da reencarnação é de mais masculinidade. E eu reencarno num corpo de mulher. O que vai acontecer? A homossexualidade. Aquele espírito não se sente bem com o corpo diferente da sua condição psicológica, certo? Mas isso, pessoal, que muitos, infelizmente, chegaram a dizer até que é doença, né? Por desconhecimento, a doutrina espírita vem nos dizer que pode ser decorrente de várias causas. Por exemplo, uma delas, espíritos que vêm para uma missão na Terra, às vezes solicitam o corpo físico diferente da sua estrutura psicológica, para poderem lidar melhor com a missão, não se deixarem envolver muitos nos relacionamentos, coisa que eles querem não buscar dessa vez, querem se dedicar à missão, então às vezes nascem em corpos invertidos, para não atrapalhar a missão. De outras vezes, outro exemplo, a gente sabe que o espírito reencarna muitas vezes na mesma condição. Por exemplo, às vezes às vezes estou reencarnando muitas vezes no corpo de homem. Mas vai chegar um dia que eu precisarei conhecer a experiência em corpos de mulher, porque cada experiência oferece aprendizados diferentes. Então, um espírito que vem reencarnando muitas vezes num corpo masculino, na próxima ele vai começar uma nova jornada nos corpos femininos. Então, a hora que ele nasce num corpo de mulher, aquele espírito vem com uma tendência muito forte de masculinidade pelas várias experiências já vivenciadas. E ele vai sentir então o conflito, o corpo diferente da sua psicologia, certo? E também, por último, poderíamos citar o exemplo mais drástico, né? Daqueles que na existência passada não respeitaram o sexo oposto. Imaginem um exemplo, um homem que na vida passada se envolvia, né, desrespeitosamente com mulheres, pelo seu poder de atração, né? Às vezes envolvia mulheres naquela sedução apenas para o prazer de um momento, sem compromisso, destruía lares, desestabilizava casais por causa do seu poder de sedução. Então esse homem do passado, que não soube lidar com a sua sexualidade,
numa próxima existência, pode renascer num corpo de mulher que ele não soube respeitar. Aí é expiação. Ele nasce num corpo oposto à sua psicologia masculina. Então ele vai ter um grande conflito, porque ele vai se sentir muito incomodado, porque ele, que era aquele que desrespeitava o sexo oposto, vai ter que enfrentar essa condição adversa. Sempre entendendo que em quaisquer desses casos citados, sempre é para o bem do espírito, tirar lição, aprendizado, evoluir espiritualmente, né, para aprender com essas novas experiências que serão vivenciadas. Tudo bem, meus amigos? Está claro até aí? Temos lados aí mais complexos, né? Deixa eu ver aqui no Face se tem mais alguma colocação, né? Pessoal, me perdoe, às vezes eu pulo alguma coisa, tá? Eu não consigo às vezes pegar todos os comentários de vocês. O João Franco está dizendo que trabalha na espiritualidade quase toda noite, né? Me deparei com montagem de equipamentos, tipo os computadores, mas tinha uns componentes que nunca vi na vida. Estavam me ensinando a montar. O João deve estar se referindo ao trabalho, né, durante o sono, do desdobramento do corpo físico, né? A Maria Pavec aqui também, boa noite, viu? Bem-vinda. A Helena Maria dizendo, é verdade, Paulo, vamos desencarnar levando só coisas boas, né? Grandes amizades. Isso é que a gente espera que aconteça, é isso mesmo. A Graça Barbosa dizendo, comecei a dar aula com 17 anos, hoje só quero assistir a aula da doutrina espírita. Olha que legal, né? Parabéns, viu, Graça? Foi uma professora, então, né? Que provavelmente honrou aí sua profissão e hoje aí querendo conhecer, né? Ela que ensinou tanto, hoje está buscando conhecer. Isso é legal, né? Nós temos que entender que nós temos um aprendizado eterno. Ninguém sabe tudo e ninguém, né, é dono da verdade. Então a gente está sempre aprendendo, que nós tenhamos essa disposição aí, como a nossa amiga, muito bem colocado. A Helena Neves, né? Nos damos administrador se soubermos administrar direito, né? Isso, eu entendi, no sentido assim, né? Seremos bons administradores, né? Se soubermos exercer bem a tarefa aí. O que mais aqui? São vários comentários, fico muito feliz com a interação de vocês aí. Muito bem-vindos todos que foram chegando. A Edna Markovic dizendo aqui, nunca pensei que fossem doentes, mas sim que existe uma mistura de corpos e tendências. A maioria são pessoas muito especiais, se referindo à homossexualidade. Sim, questão de doença é uma visão muito equivocada, né, que nós sabemos que já surgiu, e não é o fato, deixamos bem claro, homossexualidade não é nenhum problema, né? Nós precisamos muito aprender a respeitar, graças a Deus as coisas têm caminhado para melhor, né? A gente já vê os casais aí homoafetivos com mais liberdade né? sem muitos problemas, ainda acontece, infelizmente, mas tem avançado, tem progredido, né? A Selene Vieira dizendo aqui, será que esses feminicídios são resultantes disso, né? Então, são tantas possibilidades, né, Selene? Mas pode ser também, né? Às vezes a gente nunca pode afirmar o motivo de determinadas coisas, né? Mas são várias possibilidades, pode entrar nessa questão também. Muitas pessoas perturbadas, espíritos que voltam, né? Completamente perturbados e acabam aí agindo dessas formas infelizes, né? A Ítala Cortes dizendo que tem um irmão homossexual de um coração grandioso, de alma nobre, amo demais. Sim,
creio que a maioria das famílias hoje tem um membro, pelo menos, né, na homossexualidade. Graças a Deus tem avançado muito, são pessoas, na maioria, muito especiais realmente, né? A Daíra Alves também dizendo, mesmo porque o espírito não tem gênero, né? O espírito é energia. Sim, é isso mesmo. Até tem a questão de número 200 do livro dos Espíritos, dizendo que o espírito não tem sexo, como nós o imaginamos, né? O espírito, ele vai ter que aprender as polaridades masculino e feminino, tá? Então, não, realmente o espírito não tem sexo no sentido como nós o entendemos, tá? Mas vamos à frente aqui. Aí Emmanuel continua dizendo, agora, pessoal, o Emmanuel vai fazer o fechamento da lição, tá? Ele apresentou várias possibilidades, né? Várias situações, para agora ele dar um fechamento. E ele diz assim, indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental. Olha o título da lição. Podemos escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. Então, nem sempre, né, como diz Emmanuel, nós escolhemos a melhor situação para a próxima existência da nossa reencarnação. Nem sempre a nossa família será ideal. Nem sempre a profissão será aquela que mais gostaríamos de ter. Nem sempre teremos a condição social que mais esperaríamos, né? Nem sempre teremos o corpo adequado à nossa estrutura psicológica. Então pode acontecer essas situações adversas, mas o Emmanuel deixa bem claro, mas sempre podemos e devemos escolher o estado mental, ou seja, como nós vamos reagir diante dessas situações difíceis. Aqui está o X da questão. Não importa se a situação é essa ou aquela, se é a que gostaríamos ou se é outra diferente. O que importa é como nós vamos lidar com essa dificuldade, com essa situação que não esperávamos encontrar. Pode ser que nós nos entreguemos à revolta, à reclamação, à paralisia, né, diante da vida, ficarmos inativos, sem desejo, sem vontade de progredir. Ou então, se tivermos olhos de ver, como disse Jesus, percebermos a oportunidade bendita, porque aquela situação difícil, aquela situação diferente, que não corresponde à nossa expectativa, é a oportunidade da maior elevação espiritual. Se nós soubermos nos conduzir diante desse desafio que surge, seja na família, seja com a condição social, seja com a profissão, seja com o corpo diferente da nossa estrutura psicológica, se nós lidarmos bem com essa situação, porque é isso que Deus espera, que nós tiremos lições, entendendo que a vida aqui é apenas um estágio da nossa jornada evolutiva, é apenas um pequeno trecho da nossa viagem da evolução. Aqui é apenas um curto espaço de tempo diante da eternidade. Então que a gente entenda que mesmo que esteja difícil o momento, mesmo que a condição esteja adversa, aprendamos a viver da melhor forma possível, mesmo que não corresponda à nossa expectativa, né? Por quê? Quem consegue viver bem com todos os problemas e dificuldades que encontra, carrega a sua cruz com resignação. Essa cruz bem carregada, bem suportada, é luz para o espírito imortal. Carregando essa cruz com coragem, com firmeza, com fé, com disposição,
estamos acendendo a luz da alma, a luz do espírito, alcançando evolução espiritual. E Emmanuel finaliza dizendo: e depois de aceitá-las nessas situações, construtivamente, veja bem, não é só aceitar e falar, ah, tá bom, é aceitar construtivamente. Verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos, para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino, para a edificação do futuro melhor. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos a situação que não é aquela que mais gostaríamos, mas se aceitarmos construtivamente, desejando fazer o nosso melhor, Deus concede essa bênção do trabalho. Qual trabalho? Desse esforço de lidar com as dificuldades, esse trabalho de reconstruir o passado, porque precisaremos agir utilmente. Precisamos dar bons exemplos daquele que confia no Pai e sabe que, apesar das dificuldades, vai fazer o seu melhor. Tem uma frase muito bela que diz assim: que nós aprendamos a florescer onde formos plantados. Olha que bonito. Florescer onde for plantado. Não importa se você foi plantado num belo jardim, num pequeno canteiro, num terreno abandonado, onde for plantado, quer dizer, com quaisquer situação de vida, mais fácil ou mais difícil, com família harmonizada ou com família difícil, com mais recursos ou com poucos recursos, onde for plantado, onde renascermos, possamos florescer. Porque Emmanuel diz ainda, abreviando a prova, porque quem vai aprender a lidar com a situação difícil sem reclamação, abrevia a prova. Ela não fica tão difícil para aquele que aceita sem reclamação, sem revolta. Por isso que Emmanuel também apresenta uma frase muito bela no livro Justiça Divina, que ele diz assim: a expiação é medida da lei apenas para corações endurecidos. Quer dizer, as nossas provas, as nossas expiações só serão intensas se o nosso coração estiver endurecido. Se nós já conscientizamos de que Deus não permite injustiça, de que a nossa vida é aquela que mais precisamos para a nossa evolução, e assim nós aceitamos com disposição viver da melhor forma possível, a nossa cruz não será tão pesada, a nossa expiação não será tão rigorosa, e assim vamos sublimando a existência e acendendo a luz da alma imortal. Muito bonita a lição, né? Meus amigos, eu quero aproveitar, antes de ler os comentários finais aqui, para a gente encerrar, deixar um convite para vocês, aqueles que quiserem. Eu sei que o grupo aqui, da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, gosta bastante aí de estudos, de palestras. No próximo domingo, eu vou participar de uma palestra aqui numa casa espírita aqui da minha cidade, Bebedouro, estado de São Paulo, que será transmitida. Muitos de vocês já conhecem, acompanham, É o Centro Espírita do Calvário ao Céu. Vai ser no domingo próximo, às 19h30, e eu vou abordar o tema sobre a parábola do semeador. Uma parábola bastante interessante, Então deixo aqui o convite àqueles que quiserem, porque ela será transmitida pelo Facebook, tá? Fica o convite aí para vocês. Então vamos ver aqui os comentários finais para a gente encerrar.
A Heloísa Helena da Silva está dizendo: estamos em ajuste com aqueles que precisamos para a nossa melhora, né? É isso. Estamos em ajuste mesmo, em reajuste, em reparação. Temos aqueles que precisamos para nos reabilitarmos, né? Legal, Rose, Rita, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Uma boa noite, muita paz. A Graça Barbosa, avante, meus irmãos, é isso aí. O João Franco, são condições reencarnatórias diferentes que todos enfrentam em alguma época. Como haverá evolução sem experimentar todas as possibilidades? Legal, João, muito bom. Deixa eu ver aqui o que mais. A Dorinha, João Franco gostou aí da frase, né? Muito bonita mesmo, né? Florescer onde foi plantado, sem ninguém admirar. João, gostei, né, João? A Edna Markovic dizendo aqui: acho interessante a gente lembrar, se você não é e nem foi um dia, poderá ser, né? Então não julgues para não ser julgado. É justamente, né? Não sabemos o que virá pela frente, novas reencarnações. É aquela fala de Jesus, né, Edna? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? Não é no sentido de acusar, nem condenar, nem criticar nada. Essa é a ideia, né? A nossa amiga Vera Correia aqui dizendo: gratidão como sempre, estudo maravilhoso. A Rita também, né? Todos, obrigado, pessoal. Fico muito feliz aí, muito grato com a bondade de vocês. A Rita Basile também, deixando aqui seu agradecimento. Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem algum comentário. É que sempre são tantas mensagens, pessoal, às vezes passa tão rápido aqui, eu posso pular alguma coisa, tá? Me perdoa, vou tentando ver aqui alguma coisa que dá. São vários agradecimentos aqui, que eu sempre fico muito feliz, né? Eu é quem agradeço a vocês. Obrigado, muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens tão fraternas. São vários agradecimentos, fica até sem jeito, né? Não mereço toda esse carinho, essa bondade de vocês. E convido então para a gente fazer a nossa prece final, tudo bem? Aqueles que quiserem. O Carlos José Cabral está dizendo que foi a primeira participação de quarta. Gostou, né, Carlos? Que legal. Volte sempre, viu, amigo? Se você se sentiu bem aqui no estudo, né? Volte sempre, será uma alegria recebê-lo. Então, muito bom demais, viu? Muito obrigado aí pelas mensagens de sempre, tão fraternas. Vocês são muito gentis mesmo. Vamos fazer a nossa oração final, então, pessoal? A Beth Lima também dizendo que foi a primeira participação. Legal, muito bom. E muitos agradecimentos aqui. Obrigado de coração. Vamos lá, então. Senhor Deus, nosso Pai, de infinito amor, como é bom, Senhor, conhecer um pouquinho das Tuas leis tão perfeitas, que a doutrina espírita vem nos abrir os olhos e mostrar um pouquinho do Teu imenso amor por todos nós, pela Tua inteligência infinita. Muito obrigado, Senhor, pela criação perfeita, que nós entendemos o quanto colocastes em cada um de nós do Teu amor, da Tua essência. Nós já entendemos, Pai, que trazemos conosco a centelha divina. Nós já compreendemos que nos criastes para a perfeição. Nós sabemos que o nosso destino de todos será a felicidade perene, a felicidade verdadeira. E como é bom entender isso. Mesmo que hoje estamos aqui no mundo atrasado, enfrentando as lutas naturais desta casa planetária, nós temos a certeza, Pai, que o futuro será glorioso, que o Teu amor por nós é infinito e vai nos conduzir de encontro ao Teu amor imenso,
um dia estaremos na condição daqueles filhos eleitos, como Jesus veio nos mostrar. Então, Pai de amor, a nossa gratidão infinita, a nossa alegria imensa de saber dessa verdade, dessa certeza que nos move a caminhar com passos firmes pela estrada da evolução. Obrigado, Pai. Dai-nos força, Senhor, porque nós somos ainda aquelas plantinhas frágeis, somos ainda aquelas sementes pequenas, mas nós sabemos que vamos um dia nos transformarmos numa árvore grandiosa, num espírito puro, como o nosso irmão maior Jesus. Mas te pedimos, Senhor, abençoa a nossa caminhada, abençoe o nosso lar, a nossa família, dai-nos força, Senhor, para enfrentarmos essas lutas do dia a dia e que a cada dia possamos ter mais certeza desse nosso futuro maravilhoso e que a fé aumente em nosso coração. Te pedimos, Senhor, abençoa esses irmãos que enfrentam provas maiores, expiações duras, provas difíceis. Permita, Pai, que os filhos amados do Teu coração, que já aprenderam a lição há mais tempo, possam visitar esses lares, derramando da Tua paz, da Tua luz, consolando e amparando a todos aqueles que mais precisam. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estudos do Evangelho e dessa doutrina abençoada. Em Teu nome, Pai, encerramos a nossa atividade, muito felizes e agradecidos por tantas bênçãos que recebemos. Que assim seja. Muito obrigado, amigas queridas, meus amigos, por mais esta noite juntos. Que alegria, né? Cada quarta-feira, cada segunda, que temos o estudo também a segunda, cada dia de estudo aqui com vocês é uma bênção para mim. Que nós possamos então guardar em nosso coração essas lições que estudamos hoje, que elas possam falar alto em nós, que nós aprendamos então com Emmanuel qual é o nosso estado mental, como estamos lidando com as situações do dia a dia, como estamos enfrentando a vida que temos, que passemos a olhar com olhares diferentes, que possamos perceber que se as coisas não estão da forma como gostaríamos, podemos ter a certeza que estão da melhor forma que nós precisamos espiritualmente, e assim possamos tirar proveito, aprendizado e acendermos a luz da alma, carregando a nossa cruz com resignação, com alegria, com disposição. Um abraço fraterno a todos. Aqueles então que quiserem acompanhar conosco a palestra no domingo, até domingo. Aqueles outros que acompanham conosco o estudo na segunda, na minha página, Estudamos Nosso Lar, até segunda, ou então até a próxima quarta-feira para mais uma lição do professor Emmanuel. Até lá, meus amigos, uma boa noite para todos, que Jesus ampare, inspire e abençoe a cada um de vocês. Até lá, um abraço e muito obrigado por mais essa presença amiga de hoje. Fiquem na paz.